Mas você tem duas lembranças. Porque o vestiário é tudo, né, Sérgio? Você vê o clima do vestiário antes do jogo, são vários detalhes que tem, né, no vestiário antes, durante, para dar certo. Ou seja, para no mínimo você ter aquela condição mais favorável possível para você desempenhar e lutar pelo resultado com mais expectativa positiva. Então, realmente, aquele intervalo ali, aí nós voltamos, é claro, né? No segundo tempo a gente não conseguiu fazer gol, teve chance, mas o Flamengo ficou confortável no 3-0, aí não arriscou já, né? Ou seja, ele achou já no primeiro tempo a brecha ideal para fazer a jogada, fazer o gol. No segundo tempo, então, muito mais ainda, ele se precaveu, guardou energia, ficou bem estabilizado, bem posicionado, era um time muito bem formatado, defensivamente também o Flamengo, até pela característica dos jogadores, você lembra bem, time muito compacto, né, que fechava muito bem os espaços, né, do meio para trás, e aí a gente tinha que correr atrás, aí tivemos chance com o Valdeir, se não me falha a memória, mas ainda a gente estava, né, afoito, e não conseguimos fazer um gol para diminuir a diferença. E depois, no segundo jogo, que foi 2-2, aí sim, o Botafogo já estava mais dentro da realidade, né? Mas não conseguiu. Que caiu não, o primeiro. Né? Caiu a arquibancada no primeiro, né? Foi no segundo. Não, foi no segundo. Foi no segundo? Foi no segundo. Até tinha esquecido, foi no segundo, né? Enfim, aí foi 2-2, deu Flamengo, né? E o outro momento? Não, você agora, falou de um momento de vestiário, qual foi o outro? Não, e o outro momento esse momento de intervalo, né? Que foi tudo muito rápido. E justamente assim, quando termina o jogo, realmente assim, né? A decepção, o outro momento é o seguinte. Não, o outro momento que é importantíssimo falar é que nós éramos muito confiantes, mas aquela semana, Xará, ou seja, a semana do jogo decisivo que nós perdemos 3-0, aquela semana foi a pior semana que eu já vivi, que antecedeu uma final. Foi a pior semana. Veja bem, quando a gente estava os primeiros jogos, né? Os primeiros jogos lá, até o time encaixar, que foi no jogo contra o Sport Recife, até encaixar a nossa semana ali, até começar o treino, era enrolado pra caramba. Era muito, sabe assim, marcava 9 horas, começava 9h30, 9h40, 9h50, 10 horas. Por quê? Tinha alguém atrasado. Geralmente esse cara estava lá com a imprensa nele e tal. Um deles era o Renato, o outro era o Josimar. Não, o Josimar não estava em 92. Mas em 89 era o Josi que atrasava. Mas o Espinosa, com muita sabedoria, ele enrolava e tal, ficava ali numa palestra dele, demorada, e ele, tinha argumento pra caramba. A gente ficava ali bebendo as palavras do Espinosa. Cara, o Espinosa foi fantástico. O Espinosa foi fantástico, porque, poxa, até isso ele fazia. Imagina, o cara ficar ali, sabe, numa pré-eleção antes do treino, a gente ali no sol, né, pegando a vitamina D, a maioria, desculpa o termo, bolado da vida, puto da vida, porque o Josimar não chegou. Aí ele enrolava, então a imprensa querendo saber, o Josimar está lá no vestiário ainda, está lá fazendo a faixa no pé. Mas a gente sabe, né, como é que era, por que ele estava atrasado. Aí daqui a pouco o Josimar chegava, né? Desculpa aí, pessoal, né? O Espinosa não deixava ele fora. Sabe lá onde ele estava? Todo mundo sabe a história do Josimar, né? Então o Espinosa foi fantástico. E a imprensa, ninguém falava, ninguém percebia, sabe? Ele conseguia contornar. Aí quando foi já em 92, quer dizer, a gente esperava, era o quê? A imprensa conseguia prender ali. E tudo bem, ficava ali, o Renato ainda dando entrevista, era sempre o Renato. A maioria das vezes o Renato estava ali, não cumpria o horário certinho, porque não é que ele chegava atrasado, que a imprensa pegava ele, então ele era... Ele se deixava. E aí ficava e tal, aí um fica puto, outro fica chateado. Você sabe que tem isso, né? Então assim, mas aí ajustamos isso. No decorrer ajustou a questão de horário, tudo, encaixou. Aí todo mundo ficou feliz, aí não tinha nenhum bicudo, porque eu não apareço menos.
O Renato era o Renato, pô, Renato, né? Eu falava isso com todo mundo, eu era o capitão, então eu tinha, independente de ser capitão, antes eu sempre cuidava dessas coisas também, né? Não, vem cá, pô, segura, não fica cheio, pô, deixa o cara. Eu sempre era assim, né? Agora, naquela época, eu estava como capitão, com a faixa também, tinha mais essa obrigação mais do que nunca de ver quem estava bicudinho, quem estava chateado, quem estava achando que estava aparecendo menos, né? Para harmonizar, falar, pô, o Emil merece, ele veio, o Emil quis, pô, o cara, ele vai nos ajudar, vem cá, Renato, pô, encaixa mais aqui, não atrasa, pô, desvia lá da coisa. Aí, o que acontece? Na semana da final, o treino marcado 9, começava 10h30. Por quê? A imprensa, é claro, vem em cima de quem? Do Renato. Aí o Renato, que tinha encaixado, enquadrado, estava totalmente adaptado ali, né, com o horário tudo direitinho, né, e jogando como tinha que jogar, cumprindo a função como tinha que ser, o time decolou. Chega no último jogo, na final, no primeiro jogo da final, virou aquela bagunça, Marechal Hermes virou aquela bagunça, a gente não conseguia treinar no horário combinado, atrasava 1h30 para começar o treino, aí ia começar, já estava aquele solão rachando de Marechal, aí diminuía o treino, sabe? Na semana da final foi a pior semana que eu vivi dentro do futebol. Semana do 3-0. Do 3-0. Foi a pior semana, sabe assim? Aí eu vendo aquilo e tal, mas não, vamos lá, pá. Aí desestabilizou tudo. Sabe quando desorganiza toda a estrutura assim? Porque aí, e assim, tudo foi... A imprensa foi muito em cima do Renato e bagunçou tudo de novo, né? Aí, quer dizer, final, né? Atender todo mundo, ser cordial com todo mundo e tal. E a gente acabou, a coisa rolou, bagunçou o coreto lá em Marechal. Então, essas duas lembranças, assim, são desagradáveis.